dia a todos. Na verdade, eu já fiz questão de cumprimentar quase que todo mundo aqui, porque muitos rostos aqui já são muito conhecidos da gente, né? A gente já tem vivido, compartilhado, a gente já recebeu lá em Goiânia, da cidade que eu sou, a gente já recebeu visita de alguns que aqui estão, e a gente tem vivido um pouquinho do que é essa experiência de dividir as coisas do reino, compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração. E é muito gratificante poder estar num lugar como esse, poder contar com pessoas ávidas a entender o reino junto com a gente. O propósito, pelo menos no meu caso, nunca é ensinar nada a ninguém, até porque a maioria das pessoas que vêm num congresso como esse são estudiosos da palavra, têm compreendido o Evangelho de uma maneira especial, e o intuito é a gente reforçar valores, construir pontes juntos, quebrar muralhas juntos e fazer um convite que eu costumo fazer sempre onde Deus tem me levado para fazer. Eu tenho feito um convite que é propor uma caminhada. Propor para que aqueles que a gente se encontrar, todos aqueles que a gente estiver juntos, a gente sair para uma caminhada, para uma jornada, e para a gente seguir um caminho, é importante que a gente verifique se a gente está na direção certa. E porque a gente, muitas vezes, nós queremos pegar um destino, a gente sabe para onde a gente quer ir. A saída, por exemplo, daqui de Vitória para São Paulo, se nós estivéssemos aqui no Sheraton, ela está para a direita, se eu quiser sair, ou para a esquerda, para o caminho ser mais rápido, se fosse uma estrada, para a esquerda. Então, imaginemos assim, que se eu quisesse sair para São Paulo, eu tivesse até com pressa, e eu quisesse sair daqui para lá, então eu queria arrumar a melhor maneira de eu chegar ao meu destino. Então eu perguntava para alguém assim, qual é o carro mais veloz que eu podia pegar, já que eu não dispunha de um avião. Aí alguém aqui pudesse dizer assim, você podia pegar uma Ferrari 12 cilindros, os recursos estão à sua disposição. E aí, então, eu conseguisse uma Ferrari 12 cilindros, e imaginasse assim que eu não fosse o melhor piloto, porque para pilotar uma 12 cilindros dessa, também tem que ter uma habilidade para grandes corridas, assim, especial, para eu andar bastante acelerado. Então, eu pegasse um piloto de Fórmula 1, vamos pegar o Hamilton, assim, um cara fraquinho de volante, para botar nessa Ferrari. E aí, a gente pegasse essa Ferrari e saíssemos aqui em desabalada carreira. Então, nós temos aí... aí nós temos aí uma coisa interessante. Nós temos um carro extremamente bom, abastecido com o melhor tipo de combustível. Temos um braço no volante dos mais capazes do planeta, o Hamilton. E a gente quisesse ir para São Paulo, o caminho fosse aqui, e a gente pegasse no sentido para a direita. Pensem comigo. Quanto melhor for a máquina que eu estiver, quanto mais potência tiver esse motor, quanto melhor for o piloto, quanto mais ele acelerar, mais longe eu vou estar do meu objetivo. Apenas porque eu peguei o caminho errado. Então, isso faz a gente fazer uma reflexão de que o importante é nós sabermos o caminho. Então, quando a gente vem num congresso cristão, a gente entendeu que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. E esse é princípio basilar para toda a nossa conversa cristã. Então, a minha competência,
todos os meus atributos, tudo aquilo que eu possuo, eles têm que estar focados no caminho. Eu posso possuir essa Ferrari, eu posso ter a competência desse braço do Hamilton, mas eu preciso estar no caminho. Eu preciso voltar o meu pensamento entendendo que há uma direção. E o tema pelo qual nós vamos falar passa um pouquinho, e a gente está num congresso de empreendedores, e eu queria, en passant, dizer que eu sou lá de Goiânia, um bem-vindo aqui que todos já receberam, e dizer que eu trabalho no mercado imobiliário, e a gente faz um pouco de cada coisa nesse mercado imobiliário. A gente tem atuado no nosso estado de Goiás, em várias cidades além da capital, mas além da capital, nós trabalhamos também em alguns outros estados. Eu falo que a gente não foi trabalhar nos outros estados, não é por visão nem por tanta competência, é porque a burocracia governamental lá no meu estado, que deve ser muito diferente do de vocês aqui, porque aqui parece que não tem burocracia, onde vocês estão vivendo, mas assim, no meu caso lá, a gente saiu por necessidade, a gente teve que procurar lugar onde a gente pudesse ser mais bem quisto, assim, onde as pessoas quisessem ajudar a participar do empreendedorismo também, a gente queria ser um pouco mais bem aceito, e aí a gente pensou que se mudasse de lugar, essas coisas mudavam. E aí a gente então foi empreender em outros estados. E aí a gente decidiu essa empresa Provenda, é uma empresa de mercado imobiliário, a gente começou fazendo um parcelamento de solo em 1980, sou um dos fundadores, tem essa carinha assim de novinho, como vocês estão vendo, menino assim, mas o negócio já está pegando tem tempo. Na verdade, eu tenho 58 anos e desde os 20, quando eu fundei essa empresa junto com esse moço que está ali, o Emerson, que é da mesma idade minha, nós com 20, tem até um outro palestrante aqui na frente, aqui tem 19, eu estou admirando ele, mas é que eu tinha esquecido que eu também, quando eu estava da idade dele, eu estava assim, meio querendo fazer coisas, ativo e tal. E então com 20 nós fundamos essa empresa Provenda e a gente começou lá naquele tempo mesmo a trabalhar com parcelamento de solo, pegar alguns tipos de gleba e dividir, fazer aquelas coisas e tal. O colega nosso aqui, o Jairo Teixeira de Freitas, também trabalha muito nessa área. Nós estivemos visitando ele lá na cidade dele, ele também nos fez visita lá. E a gente tem aprendido muito durante esse período, durante toda essa nossa vida com isso aqui. Uma coisa que eu entendi e que fez toda a diferença é que nem todo o tempo eu entendia que Jesus Cristo havia me escolhido. Eu pensava assim que é comum a gente falar para as pessoas assim que você é de Cristo, se você aceita Cristo, e as pessoas tomam um susto e falam, peraí, eu já sou, não é? Eu falei isso demais na minha vida porque eu não sabia a diferença. E aquilo, quando falava de Jesus para mim, eu pensava que eu estava com ele, ia ter uma certa prepotência e presunção. A gente fica pensando que a gente, quem é que vai estar num lugar ou de alguma coisa melhor do que eu se eu estou ganhando dinheiro? Um equívoco muito grande, a gente confunde isso demais. E logo cedo eu comecei a prosperar na vida empresarial, e isso nos faz uma concorrência muito forte com Deus puro e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você não sabe mesmo o caminho, é capaz que você pegou aquela Ferrari e começou a acelerar ela, e quanto mais você vai acelerar, mais longe você vai ficar longe do seu objetivo. Mas você está pensando que você está correndo muito, que você tem um braço bom e que você agora ninguém pode com você. Eu andei muito tempo acelerando essa Ferrari, dessa maneira, no sentido errado. Então, quando eu ia fazer um empreendimento, por exemplo, eu pensava que eu tinha que fazer o máximo com aquilo lá para dar o melhor resultado financeiro. E não está errado pensar isso, não. O lucro é inerente da atividade empresarial, o lucro é inerente de tudo aquilo que a gente faz para trabalhar. Porém,
o objetivo estando errado, a gente muitas vezes faz a coisa certa com o objetivo errado. Quando você não tem essa direção que alguém que descobriu que o pai já tinha escolhido ele tem. E então, quando isso me foi revelado, eu fui ver o tanto de coisa que eu havia feito lá para trás. Eu fiquei com vontade de ser que nem o Zaqueu, aquele outro, quanto que eu vou devolver, quantas vezes eu preciso devolver, alguma coisa mais ou menos assim. E a gente estava naquela palestra ali agora, que também me impactou bastante, da Forte Leve, do tanto que aqui esse pessoal entendeu esse princípio de reino. Eu tenho, assim, cada vez que eu tenho vindo aqui, verdade, eu tenho aprendido muito mais do que eu passo para as pessoas, porque é muito rico, mesmo quem não está palestrando aqui na frente, eu tenho aprendido tanto, cada conversa que a gente tem é um aprendizado muito grande. E quem faz empreendimento, você quer fazer mais. Se você tem uma gleba aqui, quer fazer um bocado de lote, e você quer um negócio dar 500 lotes, mas se você derrubar uma árvore ou 5 árvores, e aí ia dar 600, eu fiz isso muito. A gente trabalhava para dar mais do mesmo, sem a preocupação de se aquilo estava agradando o rei, se aquilo era vontade do Senhor que fosse daquela maneira. Então a compreensão estava errada, a maneira de enxergar estava errada. E quantas árvores poderiam estar de pé em que eu participei lá da destruição? Aí eu fico pensando assim, eu preciso agora trabalhar com plantar árvores um pouco. Então cada empreendimento que a gente vai fazer, a gente tem trabalhado com um foco diferente, com um foco de ajudar naquilo que a gente ajudou a destruir. Porque a gente fez isso muito. Quem foi empreendedor aqui sem a consciência sabe que a gente muitas vezes sai fazendo e fala, não, senão essa conta não fecha, não vai fechar de maneira nenhuma, o que eu vou fazer e tal. E aí você sai lá, tem gente que entope mina, tanto que uma mina é preciosa, tanto para a vida que está aqui. O Senhor criou um objetivo tão bacana e específico para abençoar tanta gente, né? Em vez da gente ser assim, então um rio que corre, banha árvores, banha terras e vai abençoando. Quem não entendeu essa visão, ele se torna uma represa, onde na verdade ele está preocupado muito mais com o seu próprio umbigo, e aí fica retendo quase tudo para si, e nessa retenção comete pecados que a psicologia começa a querer desvencilhar, não dá o nome ao nome, não chama de pecado, e começa a falar que foi um deslize, alguma coisa parecida. Mas ontem nós falávamos aqui um pouco aqui, que na verdade o tecido social que nós estamos vivendo encontra-se esgarçado mesmo. E a gente é o responsável, e se nós não formos agora responsáveis por isso, e se a gente não falar que é conosco, esse estado de coisa, a tendência é continuar da forma com que ele está. E aí, então, na Provenda, a gente está trabalhando também em outros lugares que não Goiás, por força daquilo lá, daquelas circunstâncias que a gente falou, e a gente, nessa área de parcelamento de solo, a gente já participou e vendeu mais de 100 mil imóveis, feito dessa forma. Não é porque a gente é muito empreendedor, não, porque tem muitos anos que nós estamos trabalhando também. Então, tem gente, só para vocês saberem, parece um número muito grande, mas tem gente que começou depois da gente e que já fez muito mais que nós, desse jeito aí. Então, assim, mas eu concordo que é muito terreno, é muita coisa fazendo. Isso não está à parte que a gente faz também de construção civil, que a gente faz também em outras áreas. Porque lá essa empresa, ela trabalha com tudo do mercado imobiliário, desde a parte de locação de imóveis, venda dos imóveis, aquela coisa toda, até a parte de empreendedorismo, desenvolvimento urbano. E a gente está lá entendendo que hoje, né, mais que nunca, a gente está lá a serviço do reino. A gente tem essa consciência transformada. E
eu gostaria muito de falar para vocês disso, de que houve uma ruptura num determinado tempo, isso tem aí, data-se de aproximadamente uns 14 anos, então desses 38 aí, então a gente tem muito mais tempo na obra de demolição do que na obra de construção, né? Vamos dizer assim. Porque quando alguém não entendeu Jesus, quando alguém não entendeu, ele trabalha para o demolidor. É um negócio, não é porque a pessoa está querendo, ele não tem consciência. Então, aquele que veio para roubar, matar e destruir, então é o seu pastor. O sujeito fica ali numa pregação diária de que aquilo é o certo. Tudo que ele vai fazer de uma outra maneira, tem um pregador. Fala, mas você é um idiota. O que você está fazendo? Você vai fazer desse jeito mesmo, você vai perder dinheiro. Você já ouviu isso? Você vai perder dinheiro. Tem outra coisa. Se você for lá conversar com aquele funcionário tal lá, esse projeto seu pode dar mais resultado. Então, aliás, esse arquiteto que você está aí, ele está fazendo uma coisa aqui, eu conheço um lá que trabalha lá dentro do órgão que pode fazer muito mais. E isso, nesse emaranhado de situações, é que a gente chegou onde nós estamos. Por pura falta de entendimento de que nós temos que ser sal da terra. E se o sal não servir para salgar, ele não vai servir de nada. Nós temos que ser luz do mundo. Então, esse propósito precisa ser dessa maneira. A gente tem trabalhado um pouquinho, a gente pode passar lá no projeto. Esse projeto Emanuel, você já foi lá, Jair? Você não chegou aí, né? Esse projeto Emanuel, eu conhecia um pastor, e esse pastor foi companheiro de negócios do Escadinha, lá no Rio de Janeiro. Business plan feito, tudo lá. Ele, então, vendia droga. Escadinha e ele. E esse homem, então, ele destruiu muitas famílias e botou muito jovem para sair do prumo e foi para as drogas. E um dia ele estava preso num calabouço lá e alguém falou assim para ele, a mãe dele falou, meu filho, a mãe dele se converteu, meu filho, a sua única esperança é Jesus Cristo. E ele achou que uma balela, né? Falou, o que é isso? Como é que a minha única esperança vai ser Jesus? Mas até a água do calabouço que ele estava lá bateu literalmente no lugar aqui. Essa não era bem água, porque as pessoas lá não tinham lugar para ir. Então, e aí foram adoecendo e começou a morrer gente lá no lugar que ele estava. Num dado momento, ele, por medo, ele falou, eu vou aceitar, Jesus, se você existir mesmo, igual minha mãe falou, eu quero te aceitar. E a partir daquele momento mudou, ele tinha lá um histórico de uma pena que era impagável, e ele saiu de lá e falou, eu queria fazer agora tudo o contrário. Primeiro ele saiu, ele queria era matar o cara que foi o dedo duro, ele falou que saiu para encontrar o cara, mas ele descobriu que o cara estava numa igreja. E ele ficou lá de tocaia, lá assim, querendo encontrar o cidadão que havia mandado ele para a cadeia. E ele viu uma moça muito bonita entrando na igreja e falou, vou entrar lá pelo menos. E quando ele entrou lá, era um plano de Jesus. E ele se casou com essa moça, ficou amigo demais do delator. Depois disso, que essa especialidade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, fazer amizade entre os inimigos, não é? E ele ficou muito amigo daquele povo. E ele veio falar comigo, passado um tempo, ele falou assim, eu fiz muito mal para um povo aí e tal, e eu queria saber se você pode me ajudar numa coisa. Eu queria fazer um lugar onde eu pudesse resgatar o povo que está nas drogas. O tanto que eu der conta, eu queria trabalhar cedo, de tarde e de noite nesse objetivo. Eu achei aquele negócio muito bonito, ainda não estava nessa vibe assim toda, mas eu falei, poxa, bacana isso. E falei, então eu sou seu apoiador. E ele queria que a gente pagasse o aluguel de uma chácara que ele estava intencionando alugar. No mesmo momento eu falei, aquele ex-me aqui, né? Falei, não, estamos juntos. E começou isso lá, numa chácara alugada. E
ele começou esse projeto lá, uma casa velha, e saiu pegando pessoas na rua que estava com crack, meio de um estabalhoado, assim, de uma maneira pouco organizada, mas ele achava que não podia perder mais nem um minuto da vida dele. E isso falou muito forte comigo, no meu coração. Eu falei, mas se esse homem está fazendo desse jeito aí, o pecado dele não é maior do que o meu, não tem nada de diferente entre nós. Nós estamos trabalhando com o mesmo empresário, em áreas diferentes. Então, nós precisamos agora mudar isso, nós precisamos mudar esse estado de coisa, e nós entramos nisso. Esse é o projeto Emanuel, ele está em construção, e parece que essas obras elas nunca terminam, até porque nunca vai parar, parece que é um sem fim, mas a gente tem trabalhado nisso desde que ele pensou isso lá, esse pastor Wellington. E era uma chácara, essa chácara era alugada, aí passado um tempo, Deus nos deu graça, a gente acabou comprando esse lugar, a chacrinha que tinha lá, uma casinha velha, era o início dela, que ele alugou. Aí Deus colocou no nosso coração da gente fazer uns galpões, e é muito difícil a gente empreender no reino, para o reino, dessa forma, porque a gente encontra muito pouca gente com disposição, mesmo que não seja de trabalhar, mas até de doar, de participar com pouco. É muito difícil. As pessoas pensam que é fácil, mas não é mesmo. Está vendo aquele moço falar ali? Não é fácil. E no início, eu ficava muito envergonhado, porque eu notava que cada vez que eu tentava inserir um amigo, eu perdia ele quase. Sabe assim? Eu estava assim, amigo demais de uma pessoa e falava, nossa, esse cara é joia demais. Aí eu pegava aquele cara, e quando eu pegava ele, falava, olha, eu vou te levar num lugar. Eu ia lá, fazia uma cara assim de gente que estava comovida, mas depois ele sumia de mim, a maioria deles. É você que estava lá. Então, você sabe muito bem do que eu estou falando, não é isso? Então eu já perdi muito amigo nessa jornada. E esse projeto hoje, eu até gostei demais daquela ideia lá, dos bonés e de tudo, porque essas coisas elas precisam uma hora de uma data de corte, e precisa ser também, além das pessoas não quererem ser mendigo social e ficar ali sendo sustentado de alguma maneira por outro, as pessoas querem se sentir dignos, e tudo aquilo que vocês estão fazendo lá dá muita dignidade para as pessoas. A gente tem tentado fazer um pouco disso lá com o Paulo Noveleiro, que tem vizinho lá, que é o Jardim Guanabara, mas eu fiquei muito inspirado ali dentro daquela palestra anterior a fazer outras coisas lá dentro, a gente capitanear isso e desenvolver dessa maneira aí. Então o projeto Emanuel é outro viés, aquilo que você falou lá é verdade, do foco. Essas pessoas que estão na rua hoje em dia aí, é claro que se você desse conta de falar lá na escola um pouco antes, e a gente trabalhar para tentar não deixar as pessoas chegarem naquele ponto que eles chegam lá, era a situação ideal, mas infelizmente não tem jeito de fazer isso dessa forma. Nós temos que ter gente que está com foco nesse da escola, a gente tem que ter gente que tem o foco depois de recolher essas pessoas que estão ali, porque o primeiro apoio que ele pega, porque ele já fez tanta mazela, é o da família. Vamos? Então o Francisco foi lá, porque eu falei, eu vou lá, grava um depoimento de alguém, assim, só para a gente mostrar, porque às vezes tem pessoas que não têm contato com esse tipo de realidade. Paz do Senhor, bom dia a todos que estão aí do outro lado. Eu venho em nome dos meus irmãos aqui. Eu quero agradecer a tudo que esse projeto tem nos feito na nossa vida. Quando a gente estava desviado no mundo das drogas, e Deus usou e levantou a vida da nossa pastora, a vida de vocês, para dar a nossa libertação. E este é o lugar onde nós nos preparamos para ser grandes servos do Senhor, grandes obreiros. Nos preparamos também para ser bons pais, bons maridos, bons filhos, boas pessoas, para que nós possamos voltar de bem para a sociedade, outro dia onde a gente se encontrava sem expectativa de vida, a gente possamos nos encontrar agora como pessoas boas, como pessoas de volta à sociedade, pessoas guiadas por Deus. Aqui é um lugar onde prega somente o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo. E a Bíblia fala no capítulo 9 de João que o céu, de onde foi o areia, criou um tanque. E esse tanque representa o projeto das nossas vidas. Que há pessoas que têm que se afastar assim, do meio da sociedade para poder ter um encontro verdadeiro com Cristo. E esse é o lugar onde nós temos um encontro com Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Tem
outros lá, e enfim, a gente lá, normalmente ficam a base... A gente fica pensando assim, estou ajudando um lugar ali. Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu é que sou ajudado demais por esses homens lá. Eu não ajudo 10% do que eles me ajudam. É uma verdade, assim, toda vez que eu saio de lá, eu saio impactado. Todas as vezes a gente... eu faço questão de toda semana ir lá levar uma palavra, e todas as vezes que eu vou lá levar essa palavra, eu saio de lá impactado, porque sempre tem um testemunho de vida, sempre tem alguma coisa que me edifica demais e me encoraja a prosseguir nas outras coisas. Se você quer, assim, resolver os seus problemas, cuida do problema dos outros. É uma coisa tremenda. Aquele que foca demais em si mesmo, no que ele está focado, se agiganta. Então, se é num problema que você está vivendo, você acabou de conhecer o Golias. E talvez você não tenha a capacidade do Davi. Então, se você tiver que ter um foco nesse gigante, tenha o foco que o Davi teve, entendendo que aquilo é uma batalha do Senhor e que o gigante é capaz de ser vencido na hora que você foca que Deus é a solução. Então, nesse projeto, a gente tem encontrado lá, a gente não pega muita gente, lá é 40 pessoas. E não passa disso, porque senão a gente vai fazer isso com indecência. A gente vai fazer isso de uma maneira onde a gente não pode dar o que a gente tem conseguido passar para essas pessoas lá. Se a gente aumentar demais aquilo lá, perde muito do que a gente está querendo ter de qualidade. Então, não é uma coisa desse jeito. Agora, é replicável. É uma coisa que, do jeito que a gente está fazendo lá, ele pode ser replicado. E depois, para aqueles que tiverem um desejo desse tipo no coração, dá para ter uma conversa nesse sentido e a gente fazer alguma coisa parecida com isso também, assim, em outras localidades. Nós anotamos ali sobre a riqueza, se a iniquidade ou é a serviço do reino. Porque há uma diferença brutal nessa coisa da gente empreender, ganhar dinheiro, e o que é que a gente vai fazer com todo o provento que o Senhor tem nos abençoado, com tudo aquilo que Ele tem nos dado mesmo. E quando a gente pensa em alguém rica, a Veja dessa semana trouxe uma matéria lá com o Eli Horn, que é o presidente da Cirela. E aí ele falou uma coisa interessante, ele é judeu, então ele estava falando assim, o que é que você quer que as pessoas escrevam na sua lápide quando você morrer? Assim, qual o conceito que alguém vai se lembrar de você quando você estiver morto? É mais ou menos como se eu dissesse aqui, qual é o legado que você deixou, de que maneira as pessoas se lembram de você? Porque as pessoas vão enriquecendo e todo mundo que vai acumulando dinheiro, aquele que sabe o bem que ele tem que fazer e não faz, isso é iniquidade. Isso é alguma coisa, é um pecado. E um dinheiro acumulado, que também não tem serventia, quanta gente, nesse exato momento, a gente estava vendo aquelas imagens da Bahia, eu tenho empreendimento lá na Bahia, naquele oeste da Bahia, naquele pedaço para lá, Barreiras, aquela região. Então a gente vê umas coisas assim, tem realmente muito a ser feito. E tem muito dinheiro quase que empoeirando, sem nenhum tipo de objetividade. Tem muito dinheiro parado, guardado, como uma represa. E as pessoas ali achando que o CDB, que a aplicação, que aqueles negócios é a solução do planeta. E isso é mais ou menos aquilo que aquele Senhor Jesus contando a respeito do encontro com um jovem rico, e aí, quando ele encontra, o jovem rico
faz aquela pergunta clássica que a gente faz quase todas as vezes, né? Hoje em dia a gente não gosta muito de perguntar para alguém se ele tem um problema, né? Como é que ele está, porque a gente tem medo da resposta. Então, normalmente a gente pergunta passando de um jeito assim, quase que não querendo que a pessoa tivesse sinceridade na resposta. Então a gente fala assim, normalmente, e aí, como é que vai? E se a pessoa começar a falar, pai, deixa eu te falar uma coisa, você falar, meu Deus, por que eu fui perguntar? Porque ele não entendeu que isso é uma maneira de eu cumprimentar, isso era só para falar bom dia. O cara está pensando que eu queria ouvir de verdade a resposta dele. Então, nós estamos já fazendo uma pergunta como quem não quer ouvir a resposta. Aí, um dia desses, eu decidi uma coisa. Eu decidi que eu ia fazer 3 ligações por dia e que eu ia perguntar verdadeiramente para 3 pessoas. Se não der 3, são 2, se não der 2, é uma, não é fixo isso aí, para não virar um voto não cumprido. Eu falei assim, eu vou ligar para 3 pessoas e eu vou fazer a mesma pergunta 3 vezes. E ao final, eu acho que eu vou saber direitinho qual é o estado dela. Isso eu tenho feito. E tenho colhido respostas interessantíssimas. Porque eu pergunto, eu ligo, ou eu encontro. Aí eu falo assim, o seu Francisco, por exemplo, eu falo, oi Francisco, tudo bem? Aí o Francisco, tudo bem. Aí eu falo, Francisco, mas está tudo bem com você mesmo? Aí o Francisco, não, está tudo bem, cara. Já é um pouquinho assim, meio, sério. Parece que a gente grava a resposta quase todo mundo. Aí eu falo assim, deixa eu te fazer a pergunta de novo. Acho que você não entendeu. Eu quero saber se você está bem mesmo. Como é que vai a sua casa, a sua família? Como é que estão os seus filhos? Eu tenho colhido choro como resposta. Eu tenho colhido pessoas que falam assim, onde você está? Será que dá para a gente conversar um pouco? Eu tenho colhido homens milionários que falam assim, alguém te contou alguma coisa? O que foi? Não, ninguém me falou nada, eu só estou querendo saber como é que você está. Aí eu saí num dia desses, num desses que falou assim, onde é que você está? Eu falei assim, eu estou do cara, não é tão longe daqui, se quiser você podia passar aqui. O cara talvez seja o maior empresário lá do nosso estado. Eu não estou ligando para rico não, gente, eu estou ligando aonde o Espírito Santo, mas num dado momento, e a gente fica pensando que um cara que está rico demais, está tudo resolvido, não é assim? A maioria das pessoas, principalmente quanto menos a gente tem, mais a gente pensa que quem tem muito dinheiro está resolvido. E quando eu cheguei lá, foi tremenda a nossa conversa, e eu vi um homem mendigando amor, mendigando um tempo de alguém que não tivesse indo lá para fazer um business, mas de alguém que tivesse interessado nele, na vida dele. E isso me impactou bastante, porque até a gente que está assim, sempre conversando a respeito desses temas, a gente se engana, e a gente começa a pensar que realmente, quando a pessoa possui muitos bens, tem tanta gente à disposição, e tem aquele negócio dele, e todo mundo paparicando a pessoa, você fala, não, essa parte está resolvida. E não está. E aí é um testemunho mesmo de dizer assim, que o reino de Deus é como uma semente. E do jeito que a semente é contada na Bíblia, que umas caem na beira do caminho, e outras também encontram destinos diferentes, e caem no pedregulho, e caem no espinheiro, as pessoas ricas, essa é a semente que está caída no espinheiro, cheio da proteção do dia a dia, cheio da proteção daquelas coisas todas, e é difícil demais dessa semente germinar. É muito difícil de germinar. Mas nós temos que continuar plantando.
E nós vamos encontrar sempre a pessoa certa, o semeador, que a pessoa fala assim, com esse aqui eu tenho mais vontade de ser terra fértil. Porque as pessoas se assustam, é de uma pessoa bem-sucedida falar de Deus. Parece que Deus é incompatível com ser bem-sucedido. O povo acha que o crente é cabeça de bagre. Que ele tinha que estar lendo um outro tipo de livro que não a Bíblia, que fosse mais culto. Se o cara estivesse falando lá do Freud, não o Mayweather, aquele que luta, se o cara estivesse falando de um psicólogo, estivesse falando de alguém, de um Platão, o sujeito sentar e falar assim, nossa, aquele cara, você já conversou com ele, ele é culto demais. Mas se você falar lá das próprias coisas que o Platão falou e copiou da Bíblia, e se você citar a Bíblia, você é um fanático. Então, o mundo tenta botar essa pecha para ver se nos desencoraja de falar a verdade para as pessoas. Mas eu tenho uma boa nova para vocês, esse negócio não tem me pegado, não. De maneira nenhuma. Sabe, eu já tenho colhido testemunho de gente que fala assim, cara, meu fulano tentou falar desse negócio comigo, rapaz, mas eu não dei nem conversa para ele, mas agora você veio falar isso comigo, como se fosse diferente. Às vezes o outro falou da palavra muito melhor do que o que eu estou falando. Mas ele tem o que por mim? Respeito. Não é assim que Deus levanta cada um? Se ele tem um respeito maior, ele vai me ouvir com mais atenção, e às vezes é assim que Deus usa as pessoas. Então eu preciso deixar, os empreendedores, nós que empreendemos, vamos deixar esse conceito do rico e entender que a mordomia é que tem que fazer parte da nossa vida. Mas não no sentido, porque de vez em quando eu conversava com o Cláudio, que é o meu colega que está ali na sala do lado, e o Cláudio também é empreendedor, e o Cláudio fala que incomoda demais a ele esse conceito, esse nome, mordomia. Porque esse tema, quem ia falar de mordomia, na hora que veio para nós, era o Cláudio. Eu falei assim, Ricardo, você pode pegar essa mordomia? Porque é o seguinte, mordomia, eu não gosto desse negócio de mordomia. Foi uma coisa interessante. Deixa eu ficar com o foco. Porque o Lauro tinha pedido para eu falar de foco, porque eu fazia coisas, nós lá da Provenda, fazia assim, e a gente resolveu mudar o foco com algumas coisas, e ele achou que aquele negócio de foco fosse uma coisa que eu quisesse falar. Mas aí o Cláudio falou isso comigo, falou, esse negócio de mordomia, porque ele tem uma certa razão quando incomoda ele, porque a hora que a gente vai ler, e nós vamos ler ali, eu queria ler a parábola dos talentos, e aí essas parábolas, Jesus falando a respeito, elas até parecem uma com as outras, como se ele quisesse o tempo todo reforçar o mesmo valor, para a gente entender isso toda hora de uma maneira melhor. Mas a parábola dos talentos, eu queria ler essa parábola mesmo inteira, queria que vocês me acompanhassem nela aqui. Vou ficar de cá. Está vendo? A gente é jovem, mas tem que usar óculos. E também será como o homem, Mateus 25, para aqueles que querem acompanhar na Bíblia, do 14 em diante. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a um outro, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou
5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. E o Senhor disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre você sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no a quem tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, uma leitura dessa, quando você lê o finalzinho ali, não é para passar medo em ninguém não, porque parece que é tão triste o evangelho do medo, né? Aquele negócio que a gente fica assim, o ranger do dente, a pessoa já começa lá e fala, meu Deus, eu preciso sair correndo daqui, fazer alguma coisa por medo. Eu penso que, na verdade, quando o Senhor conta toda essa parábola, é um exemplo de amor, mais um exemplo de amor derramado pelo nosso Mestre. Porque quem ama, fala a verdade. Quem ama não trabalha com mentira. Quem ama não suspeita mal. Quem ama está dentro daqueles conceitos que está lá em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo nos ensina tão bem. Então, muita gente fala assim, a verdade às vezes dói. Eu discordo, porque o que eu penso é que o que dói de verdade é uma mentira revelada. É quando a pessoa vem mentindo e a mentira vai revelada. Mas é porque vinha de uma situação anterior, a qual não era verdade. Porque a verdade liberta. Todas as vezes que eu estou com a verdade, aquilo me liberta. E nessa parábola, o que o Senhor nos encoraja a pensar é que, primeiro, nenhum de nós precisa ficar assustado pensando que ele vai dar uma carga maior do que a que a gente pode carregar. Isso me ensinou bastante, porque ele dá um exemplo de 3, e nos 3 ele não tratou aqueles 3 como se eles tivessem a mesma competência. Vocês notem que a um ele deu 5, a outra ele deu 2, e a um outro ele deu 1. E nos 2 primeiros exemplos, ambos conseguiram frutificar. Eles praticamente dobraram o capital, vamos dizer assim, e entregaram para o seu senhor o dobro do que havia recebido. E há também aquele que, por medo, por presunção maldosa, porque ele já presumiu que o senhor dele queria colher o que não plantou, ele tinha um conceito, um juízo muito diferente do conceito
que nós vimos o senhor dele traçar com os outros dois. Porque nós não vimos ele ser injusto com os dois. Esse senhor da parábola representa o nosso Deus. E esses três nos representam. E pasmem, até o que enterrou. Parece que ninguém de nós quer ser o que enterrou, né? A gente quer ser sempre aquele que entregou o talento dobrado. Mas e na verdade? Será que se agora a gente fosse fazer um exame nosso aqui, em qual categoria de recebedor de talento nós estamos? Será que, dentro do princípio dessa mordomia, o que eu tenho recebido do Senhor tem frutificado? Eu estou falando aqui dos dons que Deus derramou sobre todos nós que estão aqui nessa sala e todos nós que estamos aqui nesse congresso. Deus tem dado talento para nós. Para nós investirmos na nossa profissão, para nós investirmos no nosso casamento, nas nossas casas, para nós investirmos nos nossos amigos conhecidos, nos nossos amigos que a gente vai desenvolvendo pela vida, para os nossos inimigos. Há um padrão de um mordomo fiel. Há um padrão do Senhor para que eu possa ser considerado um mordomo fiel. E há mesmo, verdadeiramente, não é para passar medo de ninguém, uma prestação de contas. E haverá essa prestação de contas. Mas eu entendo que a gente não tem que ficar movido pelo medo da prestação de contas, mas movido pelo amor daquele que recebeu tudo de quem nos amou primeiro. Então, princípio de uma mordomia sadia é nós entendermos o que eu represento nesse exato momento. O que eu sou e o que eu tenho de verdadeiro para eu multiplicar. E o que eu tenho para entregar se hoje fosse o dia da prestação de contas. Imagina hoje, se a gente chegasse aqui agora e fosse o dia do nosso Senhor que tudo nos deu, nos chamasse agora e falasse assim: e aí, Francisco? Dá até calafrio, não dá, gente? Porque a gente sabe que parece que nós estamos parecendo muito mais com aquele que está enterrando um talento do que com aquele que está devolvendo em dobro. A nossa história tem se parecido com qual deles? Hoje é um dia da gente mudar essa situação. Hoje é um dia para a gente refletir a respeito de tudo isso que está sendo compartilhado, não no sentido de julgar o moço lá da parábola, mas no sentido de fazermos entre nós aqui um exame da nossa consciência e saber se nós estamos produzindo ao máximo. Tanta gente inteligente nós temos no meio de nós. Deus tem derramado sabedoria, capacidade, conhecimento. Quantos de nós têm enterrado conhecimento, capacidade? Quantos de nós têm deixado enterrado riqueza mesmo? Seja ela em forma de dinheiro, seja ela em forma de conhecimento, seja ela em forma do que Deus tem nos dado. E a gente tem se furtado a compartilhar, a gerar fruto com isso. E essa conversa, ela tem que nos motivar em amor, para a gente sair fazendo o que é correto, já que nós escolhemos o caminho e estamos na direção certa, já que nós não pegamos a estrada errada, já que
O Senhor das nossas vidas confiou tudo isso em nós. E ele falou uma coisa tão bacana, que é onde estava incomodando o Cláudio, o negócio do mordomo. Ele fala assim: já não vos chameis mais agora, já não vou chamar vocês de servos, mas agora eu quero vos chamar de amigos. Nós recebemos uma promoção, independente ainda de saber se você é do que multiplicou, se é daquele que, ele falou, ele nos amou antes de toda essa história, sem merecimento nenhum. A resposta que eu tenho dado para os outros, assim, como é que você está? Eu falo assim, melhor do que mereço. É verdade, é a maior verdade que tem. Não é? Eu nunca vou estar na altura do que eu estou recebendo de Deus. Eu tenho falado assim, eu estou melhor do que eu mereço. E não estou mentindo hora nenhuma, eu estou falando isso com a consciência. Porque eu sei que é assim. Eu sei que é dessa forma. Então, dentro desse contexto, o mordomo, deixa eu ler o que nós escrevemos. Se tudo o que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. Aí o dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. É onde incomoda o Cláudio. E eu tenho razão, porque na hora que a gente vai promovido para amigo, o amigo já é diferente de um servo. Porque há uma pessoa que trabalha com você, e você não tem ele num conceito de amigo, porque essas coisas podem andar juntas, você não conta o que está passando na sua cabeça para alguém que apenas é um servo e que trabalha com você. Mas a um amigo você fala a respeito dos seus planos, a respeito da sua vida, compartilha coisas e caminha junto. Então, quando a gente recebe essa promoção do nosso Senhor Jesus Cristo, aumenta ainda assim a nossa responsabilidade. Porque quando eu sou transformado em amigo, agora eu sei o que vem no coração daquele que me tem como amigo. Porque agora nós temos um diálogo. Agora a conversa vai e vem. Agora eu falo com você e tem ressonância. Porque nós somos amigos. O amigo, eu vou arriscar dizer que o amigo não pede, o amigo manda, no bom sentido. Não é usurpando da amizade, mas o amigo manda praticamente. Alguém que ama mesmo a outra pessoa, que é amigo, você chega, você sabe que pode contar com um amigo mesmo. Por isso a gente não tem tantos amigos, a gente até confunde isso. Porque você descobre muito que você tem muito colega, tem muito conhecido e poucos amigos. E a gente deveria ter muito mais amigos, mas nós também não estamos colaborando para que isso ocorra. A gente não tem feito muito para que a gente granjeie boas e grandes amizades. Então, um exame honesto da nossa consciência talvez nos trouxesse que a gente pode fazer mais para a gente granjear amigos mesmo de verdade. Até a outra parábola, que é tida como uma das passagens mais difíceis da Bíblia, né? A parábola do mordomo infiel, aquela parábola, realmente, a hora que Jesus fala, quantos aqui estão lembrados daquela parábola? Tem alguém que não conhece? Uma parábola que a hora que você começa lendo, o Senhor diz para pega o servo lá em uma atividade que não era a melhor que ele tinha que estar fazendo, e anuncia para ele que ele já não vai mais poder trabalhar com ele. Aí então aquele servo fala, puxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? Cavar buraco eu não posso, porque meu shape já não está tão bom. Mendigar também não dá, porque parece que eu não fui feito para isso. Aí ele, eureka, tive uma grande ideia. Eu vou chamar os devedores do meu patrão e vou propor para eles um bom negócio. Então ele chamou lá um que devia 100 óleo, 100 alguma coisa, e falou assim para ele, quanto você deve? Ele falou, eu devo 100. Ele falou assim, então senta aqui e escreve 50. Aí, outro que devia 100,
Ele falou, quanto você deve? 100? Então escreve 80. E aí, a parábola é complicada, porque aí o Senhor volta e conversa com ele e elogia o que ele fez. Como se, em outras palavras, estivesse elogiando quem faz cortesia com o chapéu dos outros. Né? Quem dá o que não é dele e faz alguma coisa desse jeito. Então, essa parábola é uma parábola de todas as explicações que eu já vi até hoje, ainda ninguém, assim, sabe, essa é a interpretação mesmo certa. Mas o que eu vou compartilhar com vocês, esse ficou no meu coração e eu acho que é uma coisa que eu aprendi com essa parábola. Porque a hora que o mestre, o Senhor elogia, eu tenho para mim que ele elogiou, porque aí já é Deus, e todos nós somos devedores de Deus, e imagina se Deus não fica satisfeito mesmo, se eu e vocês chegássemos hoje aqui, e sabendo que Francisco é devedor de Deus, e nós devemos perdão, né? Nós devemos arrependimento, essas coisas. Então, eu entendo que todo aquele que conseguir levar para pegar os 100% de desacerto dele, de pecado, a ficar com 50%, eu estou fazendo uma obra relevante para o reino. Levar pessoas para o reino numa perspectiva de tornar o mundo um lugar mais aprazível. Através de uma pessoa que era 100% pecadora, fazendo aquele tanto de coisa e agora já reduziu, de alguma maneira, para 50%, reduziu 20%. É trabalhar no reino. Porque a moeda do reino é outra. E quando a gente faz essa conta para nós aqui, eu não fecho a conta direito, porque a gente está sempre pensando em coisas. O contexto do mundo, da nossa natureza humana, sempre nos faz pensar em coisas. Um exemplo que me vem muito à cabeça é assim, eu trabalho com urbanismo, então a gente pensa, e hoje nós estamos quase que convencidos disso, a gente olha para as cidades, parece que as cidades são das coisas. As cidades são dos carros. Uma pessoa que for pedestre, ele passa como um intrometido. Ele tem que passar correndo, porque senão ele vai atropelado, porque a cidade, a rua do carro. Mas não foi feito para ser assim. Na verdade, as cidades, tudo, Deus fez para as pessoas. Verdade ou não? Mas esse conceito está invertido. Nós deixamos com que um pensamento mentiroso tomasse conta de nós, e a gente aí agora começa a achar que quem tem a primazia, quem tem direito de andar em alta velocidade, quem tem direito de ocupar as ruas e até as calçadas, muitas vezes, atropelando gente, são os carros. E, francamente, se tiver um menino lavando um carro nosso e o carro for bom, e ele der uma arranhada, de que lado você fica? Do lado do menino ou do lado do carro? Capaz que a gente fica do lado do carro, não é? Como é que você faz um negócio desse? Assim? Então, nosso coração parece que tem ficado muito do lado das coisas, quando nós deveríamos estar atinente às pessoas. Isso acontece muito até com os animais hoje. Com os animais. Se olhar, mata, vamos supor, não é que tem que matar, mas se morreu algum animal, é um crime. Mas tem gente morrendo lá. Exatamente, exatamente. E para reforçar isso que você está colaborando conosco, eu tenho visto assim muito, todos nós aqui tem uma pracinha na nossa vizinhança, às vezes, tem um lugar onde as pessoas ficam um pouco passeando com criança, com cachorro, essas coisas, todo mundo vai num lugar assim, né? E o que eu tenho observado é assim, quase que invariavelmente, você vai ver crianças com babá, cachorro com dono. O dono da casa,
Ele está preocupado é com o cachorro. E ele sai com o cachorro, ele encontra tempo para andar com o cachorro. Não estou falando mal do cachorro, eu amo animais. Mas o filho dele está sendo educado pela babá. É capaz que no futuro o cachorro vai ter melhores modos do que o filho dele. Porque o cachorro, estando lá, e o padrão de tratamento que a gente tem com as nossas babás e o pessoal que trabalha, não nos faz necessariamente essas pessoas nos amarem tanto. Não é assim? Quase todo mundo hoje que tem um empregado em casa, não trata a pessoa com a devida vênia, do jeito que ela merece. Você acha, qual o comentário que uma babá faz para um filho que a babá foi maltratada pelo pai ou pela mãe? Fala bem da mãe e do pai? Olha, sua mãe é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Não vai ouvir isso. Então nós estamos deformando a sociedade de uma maneira onde o nosso papel de mordomo tem ficado do lado. Jesus Cristo pegou a gente, ainda nos promoveu, botou a gente de amigo, a gente não entendeu isso direito, a gente ainda está pensando com a cabeça do servo, mais ou menos como daquela parábola lá do filho pródigo, que ninguém sabe qual que é o pródigo, porque quando eu quero falar de filho pródigo, eu fico com aquele mais velho, eu acho que aquele que é o pródigo. Aquele que sumiu e voltou, aquele estava enganado da vida e arrependeu. E todo mundo que se arrepende merece mesmo que a gente o perdoe. Agora, aquele outro que estava lá e continuou daquela maneira, com aquele pensamento de escravo, de preso. Eu estou aqui o tempo todo servindo ao Senhor. E olha só o que acontece, o Senhor não me dá nem um cabrito para matar para comer com os meus amigos. Esse é o pensamento de servo. E aí, na oração do Pai Nosso, nos nomes que a gente sabe de Deus, o que veio revelar mesmo a identidade verdadeira de Deus, pelo menos no meu coração, é o nome de Pai. E a gente sabe de tantos nomes de Deus, desde o Velho Testamento. E quando Deus nos revela que agora do servo é meu amigo, e aí eu mando meu filho é unigênito, mas eu faço uma família com vocês, e agora vocês são os meus filhos. Eu vos adoto, e vocês agora são os meus filhos. Ora, a gente tem uma demanda interessante, que é, a gente fica pensando assim, tem o dízimo da igreja, puxa vida, rapaz. Quantos aqui gostam de pagar dízimo? A maioria do povo gosta, converte o coração, um punhado de coisa, mas o bolso nunca. É um negócio fabuloso, mas é verdade. A pessoa tem dificuldade, eu contei para vocês no início do que nós estamos conversando aqui, o tanto que é difícil você encontrar pessoas para colaborar com algum tipo de ação, mesmo que as pessoas admirem, acham que você está fazendo uma coisa muito bonita, maravilhosa, admira a sua atitude, mas não quer participar dela. Na política, a gente vê isso demais, aqui no Brasil, a gente fica observando isso. O povo saiu tudo para a rua um dia desses aí, não sei se vocês lembram disso, o povo saía na rua pedindo coisa, falando, reivindicando direitos. Quantos lembram aqui? Quase faltou pintar a cara, fazer tudo. Eu vesti camisa amarela, saía andando aí, eu olhava do lado assim, um empreiteiro, gritando também. Era, assim, gritando que queria mudança, ele também. Então, assim, não estou falando mal do empreiteiro, porque nós todos aqui trabalhamos de todo negócio, mas assim, nós sabemos que cada atividade, se eu estou querendo lutar contra a corrupção, eu não posso participar da corrupção. Mas a gente tem um cacoete interessante. Nós queremos mudança, mas do outro, nunca a minha. Por exemplo, nós estamos tudo apaixonados na Lava Jato, porque
parece que nós, enfim, estamos fazendo justiça com alguma coisa no Brasil, não é isso? A gente está feliz, assim, com esse negócio da Lava Jato, outros nem tanto, principalmente os que estão encarcerados, não devem estar tão, mas, estou dizendo assim, começou a fazer um senso de justiça no nosso coração, a gente começou a vibrar, achar que o Brasil agora seria um lugar melhor, e quem ficou sendo protagonista disso foi o Ministério Público, o Judiciário e a Polícia Federal, né, que ficou como protagonista. Mas eu percebi uma coisa, eles querem mudanças, fizeram um projeto, fizeram abaixo assinado, um bocado de coisa escrita para mudar, inclusive para mudar o Congresso. Aí aparece lá que o Judiciário também recebia um auxílio à moradia. Aí quando apareceu aquele negócio do auxílio à moradia, eu falei, não, agora esses caras vão ter uma chance de mostrar que eles querem mudança mesmo, eles vão entregar esse negócio. Ninguém vai querer aceitar isso, porque fala, rapaz, esse negócio estava depositado na minha conta, eu nem sabia, agora eu não quero mais. Pelo menos assim, né? Pasmem, eu fiquei assustado, falei, não, é o seguinte, isso aí foi porque estava faltando um dinheiro na minha conta lá, que eu tinha que ganhar mais, isso é complemento salarial. Aí eu falei assim, ué, mas então é engraçado, todo mundo quer que muda, mas se muda, assim, eu quero que muda, mas muda na sua vida, não na minha. Se tiver que mexer no meu, não. Eu quero mudança, mas sem mexer no meu. E aí você vai pegar o Congresso, ele quer mudar o juiz, quer mudar o promotor, quer mudar a vida do outro. E eu tenho falado assim, esses dias me chamaram lá para ser vice-governador do meu estado, para ser de uma chapa, a chapa que está vencendo. Eu fui lá falar o que eu pensava. No terceiro encontro, eles não queriam mais me chamar. Aí, lá, então, eu falei assim, eu sei que não passa numa Assembleia Legislativa nem na Câmara, mas eu queria, assim, que constasse do nosso plano de governo, uma coisa assim, que o povo vai nos chamar de doido, de bobo, mas vamos propor. Por exemplo, eu acho que uma pessoa, para nós mudarmos a escola brasileira, a escola pública, o meu filho, por exemplo, tinha que estudar na escola pública. E se eu então virar mesmo vice-governador, aí sim é que eu tenho que estudar na escola pública. Porque o poder da reivindicação de um cara que é vice-governador, ou de um deputado, ou de um senador, é muito maior do que o de um trabalhador. Então, faz todo sentido para mim que todas as pessoas que exerçam cargos públicos, os seus filhos, ele próprio, tenha que usar a escola pública. Para mim faz todo sentido, por quê? Porque eu acho que uma pessoa que é prestador de serviço público, ele precisa saber a qualidade de serviço que ele está entregando. Então ele precisa ser um tomador desse serviço, para saber a qualidade, o ISO 9000 verdadeiro. É quando eu tenho que usar o meu próprio serviço. É como se eu tivesse que provar do meu próprio veneno e eu sendo uma cobra. Você notou? Então é o seguinte, aí eu cheguei lá e falei, eu queria constar no nosso plano de governo, porque nós estamos perdendo jovens para a iniciativa pública que poderia estar na vida privada e dando muito fruto, e sendo um mordomo, um desses aqui, que vai produzir muito, porque são os mais inteligentes, que passar em concurso não é fácil. Mas nós estamos perdendo essa juventude brilhante para o governo. E, pasme, muitos deles se perdem, porque entram lá, aí também querem ser empresários sem ser empresário, mas querem ficar ricos lá dentro. E aí nós estamos destruindo a nossa nação. Então eu queria escrever no nosso plano que todo funcionário público vai ter que usar pelo menos 3 itens públicos obrigatoriamente de segunda a sexta, que é saúde, educação e transporte coletivo. Porque aí eu acho que em 30 dias nós vamos ter no nosso estado o melhor transporte público que já houvera. O dia que o senhor, excelência deputado, sentar no ônibus, ou nem sentar porque não consegue, porque está cheio, e ele tem que chegar no trabalho dele, no mês seguinte, nós vamos ter um transporte que nem na Suíça. Lugar nenhum ia ter.
Olha, eu vou dizer para vocês que nós teríamos o melhor transporte público do planeta. É capaz que nós íamos virar os Jetson. Quando o político, quando as pessoas fosse provar do transporte dessa maneira. Nós viraríamos os Jetsons. Nós andávamos por cima, chegava rapidinho, e era público. E você não tinha que pagar passagem nenhuma nem nada. Eu falei, vamos pôr isso. Ah, mas não vai passar. Rapaz, vamos pôr. Deixa o povo, a hora que o povo vê que é bom, a pressão acontece. Vamos colocar, vamos escrever. A gente tem que ter boa vontade. Nós precisamos de ter boa vontade. Eu vi gente assim que foi sentando na mesa. É uma ideia boa, de fato é. Então, mas não aplica, cara. Seguinte, nós temos que fazer esse negócio devagar. Você tem que vir primeiro. Depois que a gente vem, a gente vai fazer. Mas não pode ser assim, é muito radical. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém quer mudança. Quer mudança para o outro. Vocês concordam? É uma ideia meio bobinha assim, mas ela não conserta? Pensa, por exemplo, se hoje tivesse lá o senhor excelentíssimo presidente da República e tivesse que usar o serviço de saúde pública. E ele tivesse certeza que ele não podia ir para outro lugar. O hospital público estava ruim? O hospital público, nós podíamos beber água no chão que andava lá. O dia que as suas excelências tivessem que usar o hospital público. Então eu falei assim, gente, eu acho que está fácil esse negócio. Vamos lá. Mas foi 2 reuniões. Chamaram mais não. Vocês acreditam que eles não me chamaram? Não. Vocês acreditam numa coisa dessa, uma ideia boa dessa? Não. Então, eu saí de lá, assim, pensando que eu ia até ser chamado, sabe? Assim, brincadeira, né? Quando eu estava propondo isso lá, foram 2 reuniões, eu levei testemunha, porque eu sabia que quando eu fosse falar essas coisas, depois os outros não iriam acreditar. E pasmem, o candidato, o qual aconteceu isso, estava já liderando lá, quando o pessoal me propôs isso. Mas, assim, eu penso que a gente tem que ser fiel àquilo que está dentro do nosso coração. A boca fala que o coração está cheio. Quando eu estou falando aquelas coisas lá, porque o meu coração está cheio de outras coisas, que não o poder pelo poder. O poder sem autoridade é lixo. O poder sem autoridade é nada. Eu não tenho autoridade quando eu não faço justiça. Nós estamos muito andando atrás do direito, sem se preocupar se o nosso direito é justo. Essas duas coisas parecem similares, parecem que é a mesma coisa, mas elas são separadas. Muitas vezes o meu direito é injusto. Eu preciso andar de acordo com o reino para fazer justiça. Eu fui feito para fazer justiça. Eu sou formado em direito, advoguei algum tempo, e alguma coisa que me escandalizava é porque às vezes você faz direito, mas não faz justiça. E a gente veio, foi transformado em filho, porque tudo que é do pai é do filho, e tudo que é do filho é do pai. Muita gente, talvez até você fala isso, a gente tem um complexo, né, de conversar com Deus e a gente acha que a gente não pode pedir. E aí a gente não é honesto com Deus, porque a gente pensa assim, gente, eu vou falar com Deus só para agradecer. Aí a pessoa parece tão altruísta, parece que ela até está levitando, né? Quando a pessoa vira para a gente e fala assim, não tem nada para pedir, só para agradecer. Vocês já ouviram isso? Aí a gente pega o modelo que Jesus ensinou a gente a fazer quando está conversando com o Pai. E com o que a gente se depara? A gente se depara com uma oração de pedidos. Ora, vejamos, o que é a oração do Pai Nosso, se não a oração de pedidos? Pai Nosso, e aí ele dá uma noção de direção que está no céu, Pai Nosso que está no céu. E aí ele dá a ordem para as coisas, que ele fala, santificado seja o vosso nome, porque esse negócio de pegar Deus para ficar falando, colocando Deus em situações escabrosas, não está no gibi. Então, santificado é separado seja o vosso nome para essas coisas, para essa finalidade. E aí ele já pede, ele fala assim, venha o teu reino. Não é um pedido? Ou é uma ordenança?
Não, é um pedido. Ele fala, venha a nós o teu reino. Depois ele vem com outro pedido. Qual é o pedido? Seja feita a sua vontade. Mas você sabe que jeito que é a sua vontade? Aqui na terra, do jeitinho que você está fazendo aí no céu. Justiça. Amém? E o pão é de quem? É nosso. Não tem egoísmo nisso. Mas é um pedido também? Ou não? É um pedido de novo. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele não estava com o pão na mão, não. Ele estava fazendo aquilo, imagino, antes. Na fé. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Outro pedido de perdão. Perdoai as nossas ofensas. E aí tem aquela passagem dura, né? Que se fala assim, do jeito que eu estou perdoando. Está falando que é para Deus perdoar nós do jeito que nós somos bons para perdoar. Tem essa parte, tem hora que a gente tem vontade de pular, né? Porque a gente não é craque demais, assim. A gente gosta muito de ser perdoado, mas perdoar os outros é um negócio assim que os outros falam assim, um negócio, cara, vou fazer o seguinte, eu perdoei ele, mas conviver, não é. Quando já ouviram isso? Não é? Então, a gente aprende nessa oração modelo essa filiação. E aí, por mais que a gente esteja vestido de mendigo, eis que nos é declarado que nós somos príncipes, porque nós somos filhos do rei. E um príncipe, meus amigos, ele tem que se comportar como tal. Então, quando eu tenho a consciência de que eu sou um príncipe, quando eu tenho a consciência de que agora eu moro num palácio de Deus, mesmo que a minha casa seja um casebre, mas ela é do reino, e a minha casa sendo assim, ela é um palácio de Deus, ali mora um príncipe, uma princesa. E o meu comportamento tem que ser digno de um príncipe e de uma princesa. Então já o meu palavreado, então já o meu comportamento, o meu senso de justiça, a minha maneira de empreender, precisa ser dignas, condizentes a de um príncipe, a de uma princesa. Então, aí nós temos que ser responsáveis e responsivos. Fiz questão de colocar essas duas palavras. O responsável é o que deve responder pelos atos ou pelos seus e de outro. E indivíduo que responde por fiador também, aquele cara que fala, eu sou o responsável por você. Muita gente que já pagou aluguel para os outros já, quando assinou de fiador, ou não? Eu já. E a Bíblia fala até para a gente não ficar de fiador, não é? Aí a gente vai lá e fala, não, eu vou fazer essa porque esse cara é diferente. Aí a gente colhe algumas inimizades até, se o cara for muito ligado no dinheiro, o cara fica inimigo. Esse negócio de pagar a conta dos outros, não vou mais querer sair da brincadeira, não quero ser mais amigo. Então, mas assim, a gente tem que ser responsável. E muita gente nesse momento mesmo, agora tem orado, né? E está orando a Deus e fazendo seus pedidos, do jeito que a gente fez o pedido na oração do Pai Nosso. E aí eu fiz questão de escrever essa palavra responsivo. Responsivo porque nós temos que ser resposta para a oração de muitos. Não é muito o que a gente quer, na maioria das vezes. Mas ser responsivo é aquele que é resposta para os anseios do outro. É aquele que Jesus Cristo falando assim, tive frio e me deste cobertor. Tive fome e me deste o que comer. Isso eu estava falando para aqueles que lá no fim daquela parábola que nós começamos a ler, ficaram à direita. E eles que, até engraçado, parece que tinha política lá, direita e esquerda. Aí, os da direita, tudo que estava falando lá, era coisa boa. Sem ideologia, gente. Aí, a Bíblia lá. Então, e o outro lado,
estava lá. Quem é daqui? Eu tive frio, você não me deu cobertor. Eu tive fome, continuei com ela. Você não me deu comida. De que lado nós estamos? Sem ideologia. Somos responsivos. Nós temos sido resposta da oração de pessoas. Ele não está conversando comigo, ele está conversando com quem tudo pode. E o meu pai e o seu pai conhecem o meu e o seu coração. Conhece até o seu bolso. E ele sabe quando você pode. Sabe aquele cara que você sabe que ele já vem pedir? Aí você finge que estava indo junto, porque você sabe que ele está vindo nessa direção, você vai embora também, que você não queria encontrar. Deus conhece. Não vai adiantar, você disfarçou, foi para o cara. Para Deus não. E naquele acerto de contas, chega assim e fala, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Ah, senhor, o senhor não me deu dinheiro. Ah, bom. Eu te dei do jeito que eu achei que era a sua capacidade. Mas eu te dei um bocado de outras coisas. O que é que você fez com as outras coisas que eu te dei? Você tem sido responsivo? Quantas respostas de oração você foi na sua vida? Já que você é meu filho, eu sou seu pai, já que nós temos um reino em comum, já que você governa comigo, por que você não tem se comportado como o príncipe que eu sempre desejei que você fosse e eu te dei todas as condições para que você fosse? Sejamos mesmos os príncipes e princesas que Deus nos escolheu para ser. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, diz o Senhor. Ele é quem nos escolheu. E Ele nos escolheu para uma tarefa de governar junto, de andar junto com Ele como filhos. Por isso o dízimo não é 10. Por isso o dízimo é tudo. Uau! O que é do Pai é meu, o que é meu é do Pai. Por que então que eu estou com medo? Se eu participar de uma coisa a mais, será que não volta? Volta por quê? Se tudo é meu? Qual a demanda? A demanda de Deus é só de 10? Ou a demanda de Deus é de 100? A minha demanda é só de 10 ou é de 100? Nós somos muito religiosos. A gente quer andar em cima de umas coisas que às vezes não faz muito sentido. Deus não precisa de 10. Deus precisa de ver como é que está o seu coração. Quem é que está prendendo o meu e o seu coração? Onde é que está o seu tesouro? O seu tesouro está onde? O que é valor para mim e para você? Como é que nós estamos? Passou? Uau. Puxa. Desculpa cansá-los aí, hein? Mas o legado, semente do amor. Esses dias eu fui fazer uma palestra lá na nossa empresa, lá a gente recebe muito os meninos, Francisco que é diretor comercial lá, aí, meu colega, aí ele recebe muito o que o pessoal lá chama de calça branca. Quem é o calça branca? É um cara que entra para o mercado imobiliário para vender sem experiência. E agora, porque o mercado de vez em quando dá umas, assim, uns negócios aí, o presidente dos Estados Unidos era corretor, os caras agora estão na moda. E aí, o dono está dando cada Trump, né? Aí ele pegou e falou assim, Francisco botou lá uns 80 homens e mulheres lá, e para eu falar com eles lá. Lá tem, toda terça-feira vai alguém lá falar alguma coisa e tal assim, para encorajar o povo, para fazer a turma entender qual é o seu papel verdadeiro. E aí eu estava falando o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês, aí a gente não está falando lá para empreendedores do reino, não. Aí eu falei assim, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e lá é um lugar de vendas. Vai vender mais
quem amar mais. Isso pareceu uma bomba atômica caída num lugar lá daquele jeito. Como assim? Esses caras estão querendo falar de poesia para mim? Eu vim aqui para aprender, vender, fazer algum negócio. O cara tá um poeta. Imagino que os caras pensaram assim. Mas é uma verdade. Porque quando eu amo, eu cuido muito bem. Imagina você, se eu fosse vender um apartamento para você, ou uma casa, e eu verdadeiramente me preocupasse com você em amor, e te entrevistasse da maneira certa, soubesse quais são os seus anseios, entendesse tudo a seu respeito, eu certamente não precisaria levar você em mais que 2 imóveis. É assim, não é? Quando eu conheço, quando eu gosto, quando eu estou querendo, de fato, verdadeiramente, atender uma pessoa na sua necessidade, porque é a minha necessidade também. Porque eu entendi o princípio do amor. Aí eu não minto, aí eu não falo coisa errada, aí eu não floreio para vender melhor, aí eu não dou preço errado para mais, aí eu não faço nenhuma dessas características que fazem da profissão corretor de imóveis, às vezes, uma coisa menor. Porque quase todo mundo que está vendendo alguma coisa pensa que vender é florear, é falar talvez aquilo que não é a verdade. E é uma grande mentira. Vender, de fato, é falar a verdade o tempo todo. Eu, com 16 anos, fui trabalhar com um judeu, para terminar aqui. E aí, eu fui captador. Captador é um cara que traz um produto lá para dentro da empresa. E eu estava com medo de perder o emprego, aí eu pensei, eu precisava arrumar algum negócio para esse lugar aqui, para os caras olharem para mim e achar que eu não estou à toa, porque eu ficava à toa, literalmente, o dia inteiro. Eu falei, vamos me dispensar. Aí eu comecei a olhar classificados, e eu vi uma pessoa vendendo lá lotes a prestação. Eu olhei para aquilo, falei, uau, lotes a prestação, como é que é isso? Resolvi ligar. Liguei, perguntei para a pessoa assim, o senhor está vendendo lotes de prestação? Quantos lotes o senhor tem desse aqui? Eu tenho muitos. Muitos quantos? 3.000. Uau! Eu não pensava que os outros tivessem nem 5, assim. Eu falei assim, eu nunca tinha tido nenhum. Aí, o cara tinha 3.000 lotes. Eu tomei um susto. Aí eu falei, o senhor não passa alguns para a gente vender? Ele falou, vem aqui conversar comigo. Eu achava que ele estava falando com um adulto, eu tinha 16 anos. Você pode vir agora? Eu não podia, porque o cara é o servo, o cara andava de bicicleta. E era na hora do almoço dele que ele tinha que ir lá. O cara estava pensando que eu tinha liberdade, que eu era um corretor, um cara que tinha tempo para fazer aquilo. Então eu esperei, eu falei, o senhor pode me atender meio-dia e meio? Ele falou, nossa, já está na hora do meu almoço, mas me espera um pouco. Fui lá. 3.000 lotes, vocês já imaginaram? Não tinha folder bonitinho igual vocês veem hoje, não. Era um mapa. E o mapa ia dar mais ou menos daqui, para não exagerar, até naquela mesa, assim, quase daqui para cá, assim, um pouco menos, claro, enrolado. Aí eu cheguei lá e ele falou, tem esses lotes, 3.000. Eu falei, só não passa um pouco para a gente vender lá? Claro. Só. Quanto o senhor me passa? Ele falou, não posso passar muitos, não. Uns 100. 100? que é isso? 100 lotes, Então, pode levar, mas o que eu ganho? Não, seguinte, vocês são uma empresa lá, você pode ficar com essa entrada para vocês. Falei, tá bom, quanto que é a entrada? Tanto. Falei, nossa, o povo vai me pôr num pedestal na hora que eu chegar lá. 100 lotes. Chegar ali, eu sou o cara. Suado naquela bicicleta, com aquele mapa batendo na cabeça dos outros, aquele negócio. Aí, chego lá e estou lá esperando um mapão grande, assim, botei em cima da mesa, colori os lotes que o cara falou para mim de vermelho. E aí chegou o judeu lá cantando. E o que é isso? Ele falou, um mapa. Não sei. Mas é um loteamento que eu peguei aqui para cá. Você pegou o loteamento? Quantos lotes? Eu. 100. Aí, pouco, né? Aí, 100 lotes. Aí, mas como é que você pegou? Que jeito? Eu falei, nós vamos ganhar a entrada inteira. Ele falou, negativo. Nossa empresa não trabalha assim. Aí, tem que ser a entrada e a primeira prestação. Eu falei, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Pensei, que eu chegar naquele homem lá,
Senhor assim, posso ir aí? Tem que falar um negócio com o senhor. Meio dia e meio, tá bom? Tá bom. Vai, lá de novo. Quando eu cheguei lá, senhor assim, daquele jeito não tem não, só com a entrada não tem jeito, só tem que dar a primeira prestação. Ele falou, negativo. Posso não. Eu dou a segunda. Eu falei, tem negociação. Tem negociação. Então, o que aconteceu? Eu estou até hoje nesse ramo. Atitude de empreendedor. E eu estava lá, chegou meu primeiro cliente, Daniel, meu primeiro cliente da minha vida, aos 16. Calça toda cheia de tinta, botina, tal, entrou e vamos sentar, puxei a cadeira para ele, eu estava solícito. Aí sentou e tal, comecei a falar para ele. E alguém falou para mim que esse negócio de vender eu tinha que dar umas floreadas. Não sei aonde eu tinha aprendido esse negócio, não. Nunca tinha vendido nada. Estou lá, não, mas olha, falando um negócio para o senhor. Comecei a encurtar as distâncias. É perto, é mais ou menos ali, tal. O judeu vem chegando. Aí ele passou perto, está eu lá. Não, quando você vai, fica bem pertinho aqui, tem uns comércios, uma coisa aqui. O comércio era longe para burro. Aí o judeu parou e falou, Ricardo, sem querer te atrapalhar, mas qual é o seu nome? Daniel. Daniel, ele é um moço novo, ele ainda não conhece bastante lá o lugar, mas não é tão perto como ele está falando. Eu falei, ai meu Deus, derrubou minha venda. E também, esse comércio que ele falou aí fica distante a uns 5 quilômetros. Então, aí eu falei, pronto, derrubou minha venda, acabou com tudo, esse judeu é doido. Por isso que não vende, você tem parado do jeito que é aqui. Na minha cabeça eu fiz um mapa naquele momento. Aí falou mais um punhado de falta de qualidade que o loteamento tinha. Aí ele falou assim, Daniel olhou e falou, mas do jeito que o senhor me explicou que agora eu não preciso ir lá não, eu posso comprar. E eu, não pode ser. Daniel abriu assim, uma bolsinha que ele estava, arrancou um punhado de dinheiro, todo assim mal ajambrado, tirou, botou em cima da mesa e falou, eu quero, quanto que é a entrada? Não, eu vou pagar 10 prestações adiantadas. Uau! Eu fiquei olhando para aquilo. Vendi, passei lá, preenchi a proposta dele, até meio tremendo, peguei lá aquele dinheiro, fiquei pensando, fui reconhecer as firmas dos contratos que haviam sido vendidos lá no cartório. O seu Vicente, dono do cartório, virou para mim e falou, por que vocês não compram um loteamento lá? Esse judeu que você trabalha com ele tem dinheiro? Eu falei, não sei. Ele falou, não, mas ele é um homem honesto. Eu falei, isso ele é. Na hora, porque eu lembrei, eu falei, mas honesto que é esse? Não tem não, o cara derrubou minha venda, falou tudo. A hora que ele me falou para a mesa, eu arranjo com o dono da terra para vender para ele fiado. E naquele momento eu fui avalista, fiador do meu patrão, apenas porque eu entendi que ele era um homem honesto. Porque ele tinha me dado uma lição na prática, e não era de boca, de verbal nem nada, ele me ensinou, ele falou para o cliente a tudo que era verdade a respeito daquilo. E aquilo virou um padrão para mim depois daquilo. E funcionou. A verdade liberta. Então o legado que a gente tem que deixar é essa da semente do amor. Ele entendeu esse princípio muito antes. E aí compartilhou comigo, e aquilo virou referência aos 16 anos, eu estou agora com 58, e eu peguei aquela batida como uma criança que você ensina o caminho que ela deve andar, e ela jamais fugirá do prumo. Não vai sair nunca mais do caminho. Esse é o legado que um mordomo de Deus, um mordomo fiel, tem que deixar, um legado de honestidade, o contrário daquele outro que nós estávamos contando. Um legado de justiça social, como nós vimos ali do lado, essa Forte Leve, por exemplo, ali. Fiquei fã dessa empresa. Agora, se eu tiver que comprar alguma coisa dessas outras coisas aqui, tiver que preferir entre dois, eu vou preferir eles. Mudou meu conceito em relação a eles, eu estou falando isso de verdade. Quantos aqui pensam igual eu? Não é verdade? Eu falei, poxa, esse é um negócio assim que dá vontade da gente trabalhar junto, participar de alguma maneira. E eu quero isso para a minha empresa também. Aquilo me inspirou. Eu fiquei pensando que eu sou daquele servo lá de 2, eu não estou enterrando talento não, eu estou de 2, eu não estou de 5, 5 é o Forte Leve. Entendeu? O cara está multiplicando mais, está fazendo mais, entendeu melhor o conceito? Acho que
Hoje nós temos que sair daqui com essa ideia desse legado do amor. Nós temos que amar mais as pessoas, deixar de amar coisa. Ou se a coisa não se ama. Os outros, tem gente que eu pergunto para os outros, você gosta de macarrão? A pessoa fala assim, eu amo. Fala assim, estragado. Não, estragado não. Então você não ama. Você não ama. Porque quando você ama mesmo de verdade, a gente ama gente estragado para dedéu, não ama? O amor encobre todas as coisas. Então, amar é a gente saber acolher o próximo com os defeitos que ele tem, não na perspectiva de mudar, mas que seja uma expectativa de mudança ao meu respeito em relação às outras pessoas. Por isso que ninguém casa com a pessoa perfeita e correta. Os outros falam assim, eu achei minha alma gêmea. Puxa vida, não evoluiu nada. Tinha que achar o oposto, porque ia trabalhar a vida dele. Tem gente procurando alma gêmea por aí. Está querendo ficar na zona do conforto, vai levar a chumbada. Seguinte, não tem jeito. Agora, pega alguém que vai dar trabalho para você, porque aí você vai virar alguém, enfim, que presta. Entendeu? É quando a gente passa por um perrengue. Não tem nada, não tem remédio melhor para a crise, para a humildade, trabalhar a humildade dos outros do que crise. Vocês já notaram isso? O cara está nadando em dinheiro. A única serventia que ele tem é para ver se alguém toma um dinheiro dele. É verdade. Agora, quando passa um perrengue para você ver tanto que esse cara fica humilde. Porque depois, quando o cara está no dinheiro, é difícil até você conversar com o cidadão. Tem gente... a única maneira que às vezes Deus encontra de botar uma pessoa para ficar assim mais humilde é adoecer ele. Já notaram isso? O cara fica bonzinho. Um negócio desse tipo assim. Eu costumo falar que tem gente que só presta doente. Na cama, na paz, fica hora, chama os outros para orar, faz campanha, fica bom. Fica bom mesmo assim. Então, aí o povo não vai entender porque que é que tem uns que ficam doentes. Não estou querendo pregar doença em cima de ninguém não, gente, mas eu estou falando para vocês uma realidade. Então, antes que esses males nos aconteçam, sejamos mordomos fiéis. Muito obrigado, senhores. Só fala pra gente o que o homem da sirena lá falou que queria escrever isso lá, é isso. O homem... Não, o senhor Ron, ele fez uma pergunta e ele não respondeu, mas agora dá para a gente brincar com a nossa mente. O que é que você, por exemplo, gostaria que escrevesse na sua lápide? Talvez aqui um homem generoso. É um bom tipo? Talvez um servo fiel? Um amigo de Deus? Um filho? Em que categoria nós estamos? Eu gostaria que escrevesse na minha lápide, aqui está um verdadeiro filho de Deus. E você? Acho que é uma resposta para a gente responder em conjunto ou sozinho, entre nós mesmos. Muito obrigado, gente. Vocês querem fazer uma oração? Vamos? Quem aqui tocou no coração? Vem aqui, meu brother. Esse moço aqui tem nos inspirado esses dias, porque eu não conhecia ele, esse cara da minha cidade. A gente veio no mesmo avião, veio tudo lá e não se conhecia. E aí, de repente, no aeroporto, nós estamos esperando o João. Como é que é o seu nome? João Steca. Violento o nome dele, tá vendo? Aí, falou assim, não, estou esperando o João Steca. Eu pensei no senhor, João Steca. Né, assim, de repente, ele está de camiseta, calça jeans, chegou esse menininho lá daquele jeito, eu falei assim, e o João, que hora? Não, esse aqui. Aí, o João Steca. O João Steca, nós temos aprendido com ele, né, Francisco, aí. E se vocês vão ficar no congresso o tempo todo aqui, não percam o que esse moço tem que compartilhar aí a respeito de startups e essas coisas todas, que às vezes para aqueles que estão um pouquinho mais com a cabeça branca, é um assunto mais difícil, né, para tratar. E é nesse que a gente tem que fazer, é nesse que a gente tem que se matricular.
Você ora por nós? Ora. Vamos ficar de pé então, pessoal? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa manhã. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é aquele que nos dá sabedoria, o Senhor é aquele que nos dá todas as forças, o Senhor é aquele que nos dá inspiração. Senhor Jesus, eu oro, Pai, pela vida de cada um que está aqui essa manhã. Senhor Jesus, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor derrame graça, derrame paz, paz para empreender a nossa vida, paz para empreender os nossos negócios. Senhor Jesus, eu oro, Deus, porque o Senhor dê revelação, discernimento para tudo que foi falado essa manhã. Deus, que possamos multiplicar os nossos talentos, Deus, possamos investir na sua obra, Deus, possamos, Deus, multiplicar as nossas riquezas para investir no teu reino, Jesus. Por isso que nós estamos aqui, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.